A colônia espiritual Nosso Lar esteve prestes a ser invadida por uma multidão de seres que viriam do umbral. E nós vamos falar sobre esse assunto com base no 9º capítulo do livro Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns problemas que a colônia espiritual Nosso Lar sofreu, um problema que aconteceu entre o governador e os ministérios. Se você gosta de assuntos como esse, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like e vamos para o nosso vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos observar uma questão muito peculiar. O governador instituiu um procedimento para os moradores da colônia e não houve aceitação por parte da maioria dos ministérios. André Luiz, observando a grande organização que era a colônia espiritual Nosso Lar, inevitavelmente se faz uma pergunta: como que se faz o abastecimento aqui na colônia? Existe aqui um Ministério da Economia? Alquilísias responde que esse assunto antigamente recebia um maior destaque. Porém, o governador ele quis instituir um novo modelo de alimentação. Então, ele queria reduzir, atenuar todas as expressões de vida na colônia que assemelhassem, que lembrassem os fenômenos puramente materiais. Então, inicialmente, isso houve uma resistência muito grande, principalmente entre aqueles homens desencarnados que eram recém-chegados. Eles queriam comidas e bebidas que muito se assemelhavam aos seus vícios terrenos. O governador, porém, não desistiu, ele entendeu essa dificuldade e continuou esse seu projeto, essa sua instituição. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune, ele ficou imune a tais abusos, pelas características que lhes são próprias. Todos os demais ministérios ficaram sobrecarregados de problemas nessa ordem da alimentação. Para corrigir essa situação, o governador ele convidou 200 instrutores de esferas muito elevadas para que trouxessem informações preciosas relativas à alimentação e à absorção de nutrientes da atmosfera. Alguns membros, alguns auxiliares técnicos da colônia Nosso Lar manifestavam-se contrários a isso. Eles entendiam que a colônia Nosso Lar era uma colônia de transição e que tal medida poderia prejudicar em muito a estrutura espiritual dos habitantes dali. Por 10 vezes o Ministério do Auxílio ficou lotado, sobrecarregado dos moradores que alegavam serem... eles confessavam que eram vítimas desse novo sistema de alimentação. Alguns moradores ainda mais críticos elaboravam provocações, eles se manifestavam publicamente reclamando sobre tal atitude do governador.
o governador nunca aceitou as provocações. Ele sempre as recebeu e procurou orientar e esclarecer a todos os pontos que lhe eram pertinentes. Inclusive, para esses mais críticos, ele conseguiu fazer uma excursão para essas pessoas, para essas entidades, a locais, a esferas mais elevadas que nosso lar, para que eles pudessem rever os seus conceitos e assim o governador adquirir novos adeptos. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte do governador, o Ministério da Elevação aderiu a esse sistema, abastecendo-se somente do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento. Ali ficavam os cientistas ligados à matemática e eles elaboravam pareceres técnicos semanalmente para confrontar as decisões do governador. O governador reunia seu corpo técnico e rebatia, demonstrava, fazia os apontamentos necessários para maior entendimento. Os colaboradores do Departamento da Regeneração, encorajados por essa equipe do Ministério do Esclarecimento, acabou por causar uma cisão nesse ponto da colônia. O Departamento da Regeneração, na época, era um local que abrigava os seres recém-chegados da Terra ou do umbral. E antigamente era um departamento, hoje tornou-se um Ministério da Regeneração. Mas naquele momento, os seres que ali habitavam menos elevados e que simpatizavam com as ideias contrárias à atitude do governador, acabaram por criar uma cisão na colônia espiritual, nosso lar, uma fenda, um ponto de conexão com as esferas inferiores. E a colônia espiritual, nosso lar, estava prestes a ser invadida por multidões de seres que viriam do umbral. Imediatamente após saber dessa situação, o governador ele se reúne com o Ministério da União Divina, que é o mais alto ministério da colônia espiritual Nosso Lar, e resolvem tomar medidas imediatas. Eles fecham provisoriamente o Ministério da Comunicação, eles acionam todos os calabouços do Departamento da Regeneração para que ficassem esses seres que tinham a frequência oscilante, tá? E advertiu o Ministério do Esclarecimento, dizendo que por 30 anos ininterruptos ele aceitou as impertinências contrárias a uma decisão tão importante e necessária, e que agora bastou. A partir de ali, isso não iria mais acontecer. E como medida de segurança e de proteção da colônia, ele precisou mandar ligar as baterias elétricas dos muros da colônia, onde elas disparavam dardos magnéticos contra os opressores. Não houve guerra, apenas uma resistência absoluta. Toda a colônia teve que se adaptar ao novo sistema de alimentação. O Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e a partir de então também passou a colaborar. Tudo isso para a gente observar que os conflitos de interesses, as decisões que são tomadas por um corpo espiritual mais elevado, nem sempre são aceitas pelas outras esferas. Então, os demais ministérios
mais ligados à equipe da Terra, mais próximos da vida terrena, eles se manifestaram contrário, e isso quase causou uma grande confusão e um grande problema para a colônia espiritual Nosso Lar. Essa é a necessidade de ter espíritos que tenham conexões com o mundo espiritual mais elevado, para que pudesse fazer a coordenação necessária e tomar as medidas imediatas no momento certo. Aqui na Terra, a gente também tem dificuldades em fazer adaptações quando são necessárias. Adaptações no sentido da alimentação são muito difíceis de serem realizadas. E quando a gente precisa fazer uma adequação, a gente leva um período muito grande de adaptação. Mas o curioso é notar que o governador ele teve essa paciência, essa compreensão por durante um período muito grande. E depois desse período, eles tiveram que fazer uma adaptação em um curto período de tempo, até que as coisas pudessem voltar ao normal. André Luiz continua conversando com Lísias, e Lísias continua trazendo os esclarecimentos necessários e pertinentes, e nós vamos continuar essa viagem junto com André Luiz pelos demais capítulos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o like, deixe o comentário. Se você acha que esse vídeo pode ser interessante para alguém, compartilhe esse vídeo. Eu fico muito grato por você ter ficado até aqui com a gente, e até o nosso próximo vídeo. Até mais!